A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui em nosso canal para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E hoje vai ser um momento maravilhoso. Hoje nós vamos estar aqui juntos compartilhando a palavra de Deus com o tema maldição hereditária. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto bastante polêmico entre muitos lugares, muita igreja, denominações, pessoas que têm esse entendimento, teólogos, pastores que têm esse entendimento da maldição hereditária. Então nós vamos estar compartilhando isso na palavra de Deus, na palavra de Deus. E eu já quero de antemão aqui dizer a vocês que a minha linha de pensamento é outra. A minha linha, e vou te explicar. Também não quero aqui desmerecer ninguém. Cada um, sabe, pense, interprete. Agora, o que nós temos que entender é que a palavra de Deus, ela só tem uma interpretação. Mas as pessoas, elas vão indo, entendem de outro, ou interpretam de outro jeito. E nós vamos procurar fazer o máximo possível de estar balizado no que a palavra de Deus diz a respeito de maldição hereditária. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em maldição hereditária? De que o pecado se transfere do pai para os filhos, da primeira, terceira e quarta geração? Você acredita? Alguém já ensinou para você isso e você acreditou definitivamente 100%? Então nós vamos aqui juntos, na palavra de Deus, nós vamos assim estar observando, analisando, tentando fazer a melhor interpretação possível, sem sair fora da palavra de Deus. E eu quero, assim, antes de tudo, eu quero que você dá o joinha aí, inscreva em nosso canal e faça seus comentários. Depois você pode fazer seus comentários aqui embaixo, fazer suas perguntas. Nós vamos estar aqui com muita satisfação, com muito prazer, para lhe responder todas as perguntas em nome de Jesus. E eu quero assim já começar a nossa fala, o nosso estudo aqui. Eu quero começar dizendo que existe um texto básico no Velho Testamento que está em Êxodo, capítulo 20, na qual Deus manda Moisés trazer ao povo de Israel os 10 mandamentos, as tábuas de pedra. E ali nesses 10 mandamentos existem os primeiros versos em que Deus ele quer corrigir o povo acerca da idolatria. E ele fala muito bem: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti esculturas, nada que é semelhante ao céu, à terra, embaixo, nas águas, a elas não te curvarás. E aí no Êxodo capítulo 25 e 6 ele diz assim: não te curvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então ele é um Deus, aqui diz aqui que ele é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que o texto está dizendo aqui, ele não está dizendo que Deus, o pecado que o pai cometeu, ele vai estar olhando, vigiando, sentenciando os filhos da terceira até quarta geração. Quando ele fala que vai visitar a maldade dos pecados, é que ele vai dar o mesmo tratamento que ele deu para os pais em relação aos pecados que eles pecaram. Não que ele vai, o que o pai cometeu, os filhos também irão cometer, os filhos também irão ser condenados, os filhos também serão sentenciados. Não é isso. O que o texto está dizendo que ele vai visitar, ou seja,
o mesmo tratamento que eu dou no passado para seus pais, para seus antepassados, quando eles transgrediram, quando eles têm uma sentença de morte pela lei, a mesma coisa eu farei com vocês se vocês pecarem também. Não tem nada a ver de que eles pecaram e que agora nós estamos pecando do mesmo jeito, porque foi transferido para a geração futura o pecado dos antepassados. Não é isso. O que ele está dizendo é que ele é um Deus justo, que vai julgar, que vai olhar, que vai visitar, fazer as mesmas coisas nos filhos, se eles cometerem as mesmas coisas que os pais cometeram. Eu vou aqui no texto da palavra de Deus, para tentar fortalecer essa nossa ideia. Deuteronômio capítulo 7, 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é fiel, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda seus mandamentos. Percebeu que aqui o Senhor está dizendo que ele guarda o seu conserto. Por meio da sua misericórdia ele vai agir. Ele não vai quebrar o conserto dele que ele fez conosco, com Israel, não vai quebrar. Não vai quebrar. E ele vai usar também com misericórdia. Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Veja só. Enquanto ali fala terceira e quarta gerações, daqueles que aborrecem, aqui ele fala que vai agir, que vai cumprir o conserto com misericórdia. Até 1000 gerações daqueles que amam e aborrecem o mal, aqueles que querem viver uma vida reta diante dele. Então ele vai usar de misericórdia. Veja bem, aqui confirma que o Deus que nós servimos, que se apresenta aqui, ele não é um Deus que está interessado em punição, não é um Deus que está interessado em emitir sentença. O Senhor, ele nos ama, ele ama o povo de Israel, ele ama o homem que ele criou. Deus é misericordioso. A Bíblia diz assim que a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então aqui não se trata de sabe, olhar o pecado que os pais cometeram, olhar os pecados para emitir uma sentença, para julgá-los. Não, ele fala que vai usar de misericórdia. Então não tem nada a ver de transferência de pecado. Não tem nada a ver com transferência de pecado, apenas cada um no seu tempo, cada um na sua forma de vida, Deus irá julgar. Ele é justo. E aqui eu quero pegar a palavra de Deus para a gente firmar o que eu estou dizendo. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 5, diz assim: Se pois o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando com a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor seu penhor, e não roubando, dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre os homens, e dando seu dinheiro não com usura, e não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando meus juízos para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então aqui o pai de família está mostrando as obras que ele está contemplando, que Deus está contemplando, e diz para ele que se ele praticar essas coisas, não haverá morte, certamente viverás e não morrerás, diz o Senhor Jeová. Então há uma possibilidade de nós querermos ou não querermos fazer o bem ou fazer o mal.
Existe uma opção, um livre-arbítrio para cada um de nós. Agora aqui diz o seguinte: e se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, emprestar com usura, receber mais porventura viverá? Receber mais, ou seja, dinheiro, com usura, emprestando, aproveitando a situação da fraqueza das pessoas financeira, e aí empresta dinheiro a juros abusivos. E aqui Deus coloca: emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Aqui o Senhor está dizendo que não viverá. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. O seu sangue será sobre ele. É intransferível. Não tem como eu herdar pecados de ninguém. A responsabilidade é minha de fazer o bem ou fazer o mal. Ninguém vai morrer por minha causa. Ninguém vai morrer por causa dos antepassados que foram isso, que foram aquilo, ou vai viver. Nós determinamos, nós escolhemos o que nós queremos viver, o que nós queremos com Deus. Nós escolhemos a vida e a morte. E aqui diz assim no 18, eu quero pegar o Ezequiel capítulo 18, diz assim: seu pai, porque fez opressão e roubou o bem do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, no 20, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá. E a palavra de Deus, ela é mais assim contundente ainda aqui no texto, no versículo 26. Desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então é possível o próprio justo, a pessoa que conhece a Deus, que tem os mandamentos, que tem consciência da santidade de Deus, se ele errar, certo, se ele ficar no pecado, certamente morrerá. Deus fala isso, certamente morrerá. Mas se aqui diz assim: pois considere mais convertendo o ímpio na sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará a sua alma em vida. Então ele fala assim, não é que o ímpio está tendo vantagem sobre o justo, é que há uma possibilidade do ímpio reconhecer o amor, a verdade e a justiça diante de Deus, e a possibilidade de quem conheceu, de quem viveu, morrer sem Cristo. Depende do caminho que você toma, depende da decisão que você vai tomar acerca do Senhor Jesus. Então a gente vê aqui o texto da palavra de Deus, que está expresso totalmente que a responsabilidade, ela é completamente pessoal. O texto aqui está nos dizendo: será possível
Tá claro, tá claro. Tá claro que a responsabilidade é pessoal. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 11 a 14, diz assim, para confirmar ainda aquilo que estamos falando. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizer quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O que o texto aqui de Deuteronômio capítulo 30, de 11 a 14, está dizendo é que não tem justificativa. Não vai ter justificativa diante de Jesus de você colocar desculpa, de você querer colocar os argumentos. Não. Ele vai falar, não, a minha palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Ninguém vai influenciar em nada. Está posto, está colocado, você entendeu. Não tem como aceitar o retrocesso. Você escolheu servir a Deus, escolheu a palavra, ela está em você, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Não precisa de ninguém em determinado lugar para trazer para que você o faça. Não precisa. Ela está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Provérbio capítulo 6, verso 29, diz assim: tomará alguém fogo em seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Andará algum sobre a brasa, sem que queime os seus pés? A lei da colheita. Você plantou, você colhe. Plantou tomate, colhe tomate. Plantou abrolhos, colhe abrolhos. Plantou espírito, colhe vida eterna. Plantou carne, colhe corrupção. É a lei da colheita, isso é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Então o texto diz aqui, por acaso nós vamos pôr fogo em nosso seio e a nossa roupa vai ficar intacta? Vou pisar na brasa e meus pés não vão queimar? Ou seja, eu vou pisar na brasa e a dor quem vai sentir é meu próximo? Eu vou pisar na brasa, eu vou fazer determinadas coisas e o mal que viria sobre mim vai vir sobre ele? Não. Cada um terá que dar conta das suas obras diante de Deus. Cada um terá que dar conta das suas obras diante de Deus. Aleluia! Eu quero falar alguma coisa aqui a respeito da doutrina de maldição hereditária. E eu quero assim dar um exemplo de Israel. Israel, eles eram reincidentes em seus pecados. Muito de vocês conhecem o livro de Juízes, e ali Deus mostra a reincidência de Israel em seus pecados. Tinha um tempo que eles largavam da idolatria, adoravam a Deus, ficavam nos caminhos do Senhor e Deus o abençoava. Mas tinha um tempo que ele abandonava todas essas coisas, ia para a idolatria, praticava coisas erradas aos olhos de Deus, desviava-se do caminho de Deus, e Deus permitia que seus inimigos, os devorassem. Permitia que seus inimigos o pegassem e o levassem para ser escravos. Era uma vida de sofrimento. Às vezes chegava a escravidão de Israel há 40 anos. Mas Deus é misericordioso, diz o texto que ele levantava esses juízes. E esse juiz ele tinha a característica de libertador. Quando o povo está sendo muito oprimido, Deus olhava a dor do povo e enviava esses juízes. E esses juízes libertavam o povo da escravidão do inimigo. E aí diz a palavra que ficava um tempo,
40, 30 anos de paz. Mas quando morria esse juiz, lá vai o povo de novo, sabe, praticar as atrocidades diante de Deus, a atrocidade diante de Deus, os pecados, sabe, a injúria, enfim, desviava do caminho de Deus de novo. Deus tinha que mandar novos juízes para libertar esse povo. Então era reincidente. Por quê? Porque eles traziam uma maldição passada? Não. É porque eles optaram a deixar o Senhor. A ideia deles é que vou deixar o Senhor porque talvez lá onde eu vou é melhor. E a Bíblia diz assim que mais vale um dia nos seus atos do que em outras partes 1000. Temos que adorar o Senhor, temos que acreditar no Senhor e não retroceder. Diante da circunstância e qualquer situação que possa haver, nosso caminho é para frente. Alguns argumentos de cura para essa situação. Irmão, como nós estamos falando de maldição hereditária, não tem como deixar para trás sem falar na quebra da maldição, porque a maldição hereditária, ela precisa, ao momento que nós detectarmos que ela existe, nós precisamos de uma resposta, de uma cura. E aí vem esse trabalho chamado quebra de maldição. Como quebrar as maldições? A cura da maldição está sempre ligada ao arrependimento, pedir perdão pelos pecados, prometendo mudar as atitudes, sabe? Caso haja rancor contra alguém, como um parente, o perdão liberta. Então, irmãos, esse trabalho da quebra de maldição, ele é parecido com... Ele é uma terapia, passa a ser uma terapia. Ou seja, eu começo a criar algumas atitudes em mim, tentando mudar essa situação. Então eu vou perdoar alguém que eu tenho rancor, ser perdoado, me arrepender de algumas coisas que eu estou fazendo. E na verdade, irmão, a gente percebe que essa liturgia ela vai partindo para outro caminho, como se fosse viver independente daquilo que Jesus pode fazer. Ou seja, eu começo a trabalhar com meus próprios argumentos. Eu começo a adquirir força para me libertar em mim mesmo. E Jesus ele fala na sua palavra, sem mim nada podeis fazer. O perigo dessa doutrina da maldição hereditária é nós queremos achar a cura dos nossos traumas, dos nossos medos, em uma viagem em nós mesmos. E eu quero dizer para você, a única viagem que você tem que fazer para curar seus traumas, seus medos, é a cruz de Cristo, é Jesus crucificado, morto e ressurreto. É nele que encontramos a verdadeira libertação, é nele que encontramos o favor de Deus para a nossa vida, para a nossa libertação. Como aprender a sair da maldição? Até há livros, há orientadores, pessoas assim que estudaram, que debruçaram sobre esse assunto, a ponto de se criar estrutura para orientar, para dar suporte às pessoas que dizem precisar de quebra de maldição. Como aprender a sair da maldição e construir uma vida mais feliz. É mais feliz? Não. Tudo isso está parecendo um ritual. E diz aqui, aprender a identificar até com um terapeuta, aprender a identificar como estamos, de que maneira estamos, como viajar dentro de nós mesmos, como viajar no passado para averiguar os problemas que existiram em nossos ancestrais. Aprender a identificar as emoções internas predominantes, que já sabe que o leva ao fracasso e à dor emocional, ou seja, nós vamos aprender onde é que está ancorado o nosso barco, onde é que nós estacionamos ele na vida.
E aí nós vamos aprendendo, vendo as nossas emoções, se as que eu sinto, que eu vivo, são prejudiciais ou são benéficas. Enfim, eu começo a fazer um vasculho, uma análise sobre essa questão emocional. Permitir incluir emoção de mal-estar até que essa energia se dilua. Ou seja, eu preciso de me aprofundar, eu preciso de me conhecer, eu preciso de conhecer a mim mesmo. Hoje existem pessoas que ajudam essas pessoas com problema de maldição hereditária, que quer e que orienta as pessoas a regressarem no passado para consultar seus ancestrais, e muitos deles já até morreram. Mas aí orienta para conversar com a família, para conversar com alguém como ele era, para descobrir o que ele fazia, para tentar daí tirar um documento, um laudo, para tentar trabalhar em cima dessa situação para que essa maldição seja quebrada. E até que se dilua, ou seja, até que foi embora. A maldição que havia em mim, que não era minha, foi embora. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. O perigo dessa doutrina da maldição hereditária é que, se brincarmos muito, é perigoso entrar pelo caminho da reencarnação, pelo caminho do espiritismo, porque o inimigo, ele não vai apresentar uma situação de apostasia já, não, ele vem devagar, ele vai minando, vai fazendo a pessoa crer naquilo que passa, naquilo que não é o verdadeiro, naquilo que Jesus tem para dar. Ele faz as pessoas entender que a pessoa é dependente de si mesmo, que a pessoa pode, que a pessoa é forte. E é muito perigoso consultar gente que já morreu para tentar saber o que eles foram, o que eles fizeram, para tentar assim entender a nossa vida de hoje. E tem a oração também da quebra da maldição. Tem a oração, aquela oração sistemática, aquela oração escrita, sabe, irmão? É terrível. Eu me deparei uma vez com um estudo com uma situação como essa, com o aprendizado da maldição hereditária, fazendo oração, quebra e tal. E aí o que acontece? Eles passam para as pessoas um catatal, uma lista de coisas que é para você marcar com X, para ir detectando onde é que está o seu problema. Aí ali tem, você já usou sal grosso, você já jogou baralho, você já, enfim, um monte de coisa, você já, e você vai colocando um X. Aí depois, no final de tudo isso, você vai orar por essas coisas que você marcaram, que você fazia. E eu fico preocupado, irmão, de ver que parece que Jesus vai sendo sucateado. Jesus vai sendo sucateado. O mandamento, o ensino de Jesus, a autoridade de Jesus, ela vai sendo sucateada. Terrível, irmão, terrível. Pense nisso. E também orar, como eu falei, orar pela quebra da maldição. E diz assim que a gente é ensinado a rejeitar o pecado, dizer não a ele, qualquer influência espiritual errada, escolhendo acreditar e declarar. Ou seja, nós vamos começar a rejeitar o pecado. Rejeitar o pecado. Nós somos ensinados a rejeitar o pecado e qualquer influência espiritual errada. Irmão, Jesus ele encerra todos os homens debaixo do pecado para usar com eles de misericórdia. Então, por mais que eu tente viver a minha vida justa e reta diante de Deus, ainda assim sobra em mim muita dívida. E Jesus ele fala assim, se você diz que você é corretinho, não mente,
não peca, você se faz mentiroso. Mas se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado. Então Jesus mesmo, sabe, aponta o homem ao pecado, ao seu declínio, mas Ele mostra que há uma solução nele. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, porque esse estudo, o que nós estamos falando sobre maldição hereditária, eu tenho a segunda parte. Eu não quero tomar todo o tempo de você aqui, ser extenso, prolongar. Então eu dividi esse estudo em duas partes. Você está convidado a escutar, ouvir a outra parte, que vai ser a segunda parte, e aí nós vamos estar finalizando. Eu quero aqui agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela firmeza que Ele nos dá em Sua palavra. E dizer para você, estamos aqui, vamos nessa. Vamos analisar a palavra de Deus dentro da sua profundidade. Chega de ser superficial. Chega de ouvir para cá e para lá. Vamos examinar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela contém a vida eterna. A Bíblia diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, onde tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quero te dar um conselho. Não fique indo por qualquer vento de informações, vento doutrinário. Vamos examinar a palavra de Deus. Vamos reter o bem que a palavra de Deus tem. Enfim, irmão, não acredite em qualquer coisa, não acredite em qualquer fala, em qualquer doutrina. Examine a palavra de Deus na sua profundidade e certamente o Senhor Jesus, Ele vai nos garantir o entendimento correto das coisas. Nós não somos melhores, nem também os piores, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Não estamos aqui para fazer uma liturgia da disputa, uma liturgia da briga, da discussão. Não, nós estamos aqui para discutir coisas que estão relacionadas com a palavra de Deus, o certo e o errado. Por quê? Nós somos responsáveis para que a palavra de Deus seja ela do jeito que ela é. A Bíblia em Apocalipse fala que aquele que aumentar alguma coisa, Deus tirará a parte dele da árvore da vida. E se diminuir também alguma coisa, Deus tirará a parte dele da árvore da vida. Então, irmãos, eu estou tranquilo. Estou dizendo isso aqui tranquilo, com maior tranquilidade. Porque a Bíblia ela é clara. Ela é clara para quem quer buscar nela a claridade. Que Jesus abençoe. Vamos para a continuação desse nosso estudo, dessa nossa fala. Deus abençoe. Fica com o Senhor Jesus